7h32. Confira os destaques desta segunda-feira. E a inclusão da rodovia Rio Santos no modelo da nova concessão da rodovia Presidente Dutra tá gerando discussão, tá virando um quiprocó no Vale do Paraíba, hein? Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E o pedágio na rodovia Presidente Dutra deve ficar até 6% mais barato a partir deste sábado, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E mais, a Diretoria de Proteção Animal da Secretaria de Meio Ambiente em Jacareí não aceitará mais denúncias anônimas a partir desta sexta-feira, hein? E o destaque esportivo, João Bosco. Acendeu a luz amarela para o Timão. E hoje nós teremos como convidado o vereador Luiz Flávio de Jacareí, que participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7h mais 34 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2020. Sexta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros, reportagens de Ana Lúcia Ferreira e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. Apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 97411-0125. Previsão do tempo. E para começar a sexta-feira, vamos então com informações da previsão do tempo, né? Hoje nós teremos aí uma temperatura que não deve passar dos 27 graus, segundo o CPTEC. Probabilidade de chuva reduziu bastante. Aliás, um amanhecer lindo hoje, né? Céu aberto agora pela manhã, depois um temporal até a tarde. E hoje, 30% apenas de possibilidade de chuva nesta sexta-feira. O período será com variação de nebulosidade, com aberturas de sol agora pela manhã. Um amanhecer lindo e condições para pancadas de chuva a partir da tarde, hein? Apesar disso, as pancadas de chuva já deverão ocorrer de forma mais isolada. As temperaturas estarão estáveis. Estradas. 7h mais 35 minutos. Vamos então atualizar informações das estradas. Atenção, motorista, fique ligado na informação. Ana Lúcia Ferreira, chega mais. Bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando nesta sexta-feira aqui na Rádio Mensagem, começando o dia com esse sol brilhando, sol rachando na cabeça aí do trabalhador, o pessoal que está indo trabalhar de carro, trabalhar de ônibus, o sol já dentro dos veículos e deixando todo mundo, claro, abafado, né? Já chegando suando aí nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira aqui na nossa região. Vamos então para a rodovia Presidente Dutra, a rodovia que tem a partir de amanhã, sábado, então, a modificação aí de novas tarifas, na verdade, de pedágio para algumas praças. Teremos para Arujá e Guararema a tarifa de R$ 3,50 e em Jacareí R$ 6,30. Na Praça de Moreira César também teremos essa alteração aí para R$ 14,40. Para quem está passando aqui pela região do Vale do Paraíba, São José, Taubaté, Caçapava, Jacareí, apenas um ponto de lentidão a partir do quilômetro 144, no sentido São Paulo. O motorista que sai de Taubaté dá uma paradinha ali por excesso de veículos. E depois vai parar também na altura do 209, em Guarulhos, também por excesso de veículos. Não há registro de acidentes nas últimas horas nesses sentidos. Mercado financeiro. 7h mais 37 minutos, 7h37. E em janeiro a poupança teve a maior retirada de recursos já registrada em um mês. Os dados do Banco Central, esses dados foram divulgados ontem à tarde e mostram que os saques superaram os depósitos nas cadernetas em mais de 12 bilhões de reais. A série histórica do Banco Central começou em 95, hein? Até então, o maior saque líquido, que a diferença entre retiradas e depósitos, tinha sido registrado em janeiro de 2016, quando 12 bilhões foram sacados das aplicações.
Esporte. 7 horas mais 37 minutos. Hora dele, hora do esporte, o poeta da crônica esportiva aqui no nosso Jornal da Mensagem. Alô, Bosco, bom dia, chega mais, Bosco. Bom dia, Doni, bom dia, Robinho, bom dia, ouvintes do Jornal da Mensagem. Hoje sem poesia, mas vamos lá, vamos à frase do dia, né? Frase do dia, sexta-feira hoje, opa. Então a frase do dia hoje é: futebol não há muito o que explicar. Ou a gente tá, ou a gente não tá. É o Ronaldinho Gaúcho. eu mudaria a frase dele. Futebol não tem o que explicar. Ou você faz, ou você não faz. Porque, na verdade, não adianta você jogar bonito se não fizer gol. E camisa não ganha mais. E camisa não ganha mais jogo. Não ganha mais, né? Não pode subestimar o adversário nenhum mais, né? Até mesmo nós subestimávamos os times da Colômbia, da Venezuela, do Paraguai. Hoje não dá mais. É tudo igual, viu? Todo mundo, não tem bobo mais. Com o coração partido, fale do Timão, Bosco. Pois é. A derrota para o Guarani do Paraguai por 1-0 pela fase preliminar da Libertadores acendeu a luz de advertência do Timão. Pensa assim? Penso. O Corinthians tem tudo para reverter o resultado, mas tem que jogar muito mais. O Timão tem time para isso? Tem. Mas o Guarani se defende muito bem e o Timão teve muita dificuldade para entrar nas linhas de defesa do time do Paraguai. Sid Clay jogou mal. Bozelli não podia perder o gol que perdeu. O time de Itaquera está lento demais e deverá saber acelerar para atacar sem se descuidar da defesa. O Timão deverá fazer logo 1-0 para trabalhar com cautela o segundo gol que ele precisa. Contra o Inter de Limeira neste domingo, às 16h, será uma grande oportunidade do técnico corintiano preparar um esquema para enfrentar o Guarani. Muitos gols poderá reavivar a confiança do elenco. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Aliás, o Thiago Nunes, para mim, é um bom técnico. Só que eu entendo, quando foi anunciado já a contratação dele em 2019, no finalzinho do ano, para o Corinthians, ele cometeu um equívoco, na minha opinião, que foi ficar distante de tudo e assumir somente em 2020. Então ele perdeu aí 2 meses de perceber aquilo que ele poderia colocar na prática. De sentir o time, sentir, né? Porque eu treinar... o Corinthians, queira ou não, é um time diferente. Ele tem uma torcida apaixonada, uma torcida que você precisa sentir a torcida, porque senão você não fica muito tempo. E você falou muito bem, ele deveria ter assumido logo, poderia estar dentro lá do gramado, acompanhando, conversando com os jogadores. Ele demorou muito. Isso foi mal. Talvez o fato de dispensar vários jogadores, ele não quis ter contato. Mas aí ele não precisava ter contato com os jogadores. Não. Né? E eu queria dizer mais só uma notícia, que o Palmeiras anunciou ontem a renovação com o goleiro o Everton até dezembro de 2024. O Brasil ontem perdeu no Sub-20, né? E vai agora enfrentar nada mais, nada menos do que a Argentina no próximo confronto. Tem que ganhar de qualquer jeito. Tem que ganhar de qualquer jeito, nem que seja para comprar o árbitro, mas vamos aguardar. Comprar o árbitro, Bosco? Isso é bons tempos, né? Bons tempos, né? O Corinthians jogava com 2 bandeirinhas correndo ao lado do campo e um árbitro correndo no meio. Hoje está um pouco diferente. E quando saía gol, todo mundo saía feliz, né? Todo mundo. Até o árbitro batia nas costas do goleador. Bola é nossa. Bola é nossa, vamos lá. Tá bom. Voltaremos daqui a pouco com notícias do esporte. Bacana, obrigado. Boa sexta-feira, viu, Bosco? Você volta daqui a pouco com as informações. O poeta Bosco hoje trazendo também informações. É isso, o esporte com muita alegria, com muita descontração, né? Ele com o coração partido hoje aí, falando aí do sinal amarelo que foi aceso por conta do Corinthians, que perdeu para o Guarani. 7h42, Jacareí vai receber aí o primeiro encontro em defesa da saúde da mulher nesta sexta-feira, hein? Quem traz pra gente os detalhes é a repórter Ana Lúcia Ferreira.
E nessa sexta-feira, a Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, vai sediar o primeiro encontro em defesa da saúde da mulher. O evento, que acontecerá no Educamais Jacareí a partir das 9 horas da manhã, é fruto de um termo de cooperação firmado entre o Ministério Público com o propósito de fortalecer os profissionais da rede protetiva frente a ações de enfrentamento à violência doméstica. Nós vamos conversar agora com a Marilis Cury, que é diretora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde. Marilis, muito obrigada pela sua gentileza. Quem exatamente vai falar nesse encontro e qual que é o público-alvo? Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Mensagem. Bom, neste encontro nós receberemos os profissionais que compõem a rede protetiva do município de Jacareí, que é composta pelas diversas políticas que recebem as vítimas de violência doméstica, né? Assistência social, saúde, a própria educação, a defesa do cidadão, Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Então, todos os trabalhadores diretamente ou indiretamente envolvidos estarão convidados a participar. Nós também abrimos para a população em geral, para as universidades, porque é um tema que desperta, de fato, bastante interesse no público de um modo geral. A população, então, é convidada a participar também? Pode convidar. A gente pode... Ai, perdão, Ana, é gravado, né? E como é que faz para participar, Marilis? Precisa fazer a inscrição ou só chegar no local? O evento é aberto à população. Quem tiver interesse em participar pode se dirigir ao Educamais Jacareí. O evento tem início às 9 da manhã. As inscrições serão feitas no local. Bacana. Marilis, muito obrigada aí pela sua participação. Lembrando que esse é o primeiro encontro, né, que vai discutir a questão da defesa da saúde da mulher, né, e outros encontros virão também, principalmente no enfrentamento à violência doméstica, que é hoje uma grande dificuldade não só para o município de Jacareí, mas para todas as cidades do país praticamente. Muito obrigada, viu, Marilis? Sucesso aí para vocês. Muito obrigada, Ana. Só queria deixar claro que este evento vai contar com a presença da Plan Internacional, do SEBRAE, e ele é fruto de um termo de cooperação que foi firmado entre a Prefeitura de Jacareí e o Ministério Público de São Paulo. Esses termos que mostram também a preocupação do poder público em ajustar algumas condutas que ainda precisam ser melhoradas para chegar àquela mulher, que é aquela mulher que mais sofre, né? A mulher pobre, que não tem muitas vezes acesso à informação, quiçá dos seus direitos, né? Para ela conseguir aí mudar a sua realidade social, que é muito sofrida. De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. 7h45, para você não perder o seu compromisso. Vamos abrir espaço agora para o Carnaval 2020, começando com Taubaté. O tradicional bloco Vai Quem Quer foi cancelado pelo segundo ano consecutivo em Taubaté. A medida foi tomada após uma intervenção da Polícia Militar e do Ministério Público por falta de documentos. O grupo que organiza o bloco atribui o cancelamento a questões burocráticas. Com 48 anos de tradição, 48 anos de tradição, este é o segundo ano consecutivo que o bloco é cancelado. E de acordo com os organizadores, eles participaram do chamamento da Prefeitura, mas foram desclassificados. Então, portanto, aí o bloco Vai Quem Quer foi cancelado pelo segundo ano consecutivo em Taubaté. E em Jacareí, hein? E o Carnaval em Jacareí? E o Carnaval que está chegando, hein? Neste ano será em 25 de fevereiro. E você confere agora a programação da folia em Jacareí na reportagem de Ana Lúcia Ferreira. O Carnaval dia 25 de fevereiro, mas as movimentações começam bem antes disso, com mobilizações populares, grito de carnaval. Aqui mesmo em Jacareí nós teremos a partir desse ano o remanejamento do local do desfile, que não será no centro da cidade. Nós vamos conversar agora com o Bruno Castro, que é o presidente da Fundação Cultural aqui de Jacareí, que traz para a gente as informações. Bruno, muito obrigada pela sua gentileza. Vamos começar então por ordem cronológica. Quais serão aí as primeiras programações previstas para o Carnaval 2020? Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Mensagem. A programação ela começa já nessa sexta-feira, dia 7 de fevereiro, a partir das 18 horas, aqui no Pátio dos Trilhos, com um grito de carnaval, que vai ter bandas e o Festival de Marchinhas, que é um projeto que foi aprovado na LIC
e que vai trazer aí 23 marchinhas que vão competir para ganhar o prêmio de melhor marchinha da cidade. E aí na sequência, no outro fim de semana, a gente tem o MAVE Folia, que vai ser um evento no MAVE com as crianças, voltado para o público infantil, a partir das 14 horas da tarde. E no domingo, dia 16 de fevereiro, acontece a atividade de carnaval também no Viveiro Municipal, das 8 às 16. E para finalizar a programação de carnaval, a gente também tem as folias de carnaval que vão acontecer ali no final da Avenida Avelino, no Jardim Paraíso, no Jardim Pedra Mar, no São Silvestre, no Rio Comprido, no dia 22, das 14 às 18. E fechando com chave de ouro a programação de carnaval, o tradicional desfile das escolas de samba aqui de Jacareí, que acontece no dia 23, lá no final da Avelino, depois da Avenida Costa Rica, ali naquele trecho onde não tem residência e fica atrás de uma indústria. A gente pode dar como ponto de referência a rodoviária nova, né? Você que está ouvindo a Rádio Mensagem pode se programar aí para, a partir desse ano, assistir aos desfiles ali naquela região do final da Avelino, próximo à rodoviária nova de Jacareí. A região onde escolheu não tem tanta residência, né? Porque ela é atrás daquela indústria que fica ali no final da Avelino, ali bem atrás mesmo daquela indústria, que todo o desfile vai ser lá. E a parte de sonorização da avenida, ela vai ser voltada para aquele terreno no final da Avelino que hoje não tem nenhuma construção, é um terreno fechado. O local foi escolhido ali por dois motivos. Fechando aquele trecho da Avelino, ela não impacta na mobilidade do centro, e a gente também entende que ali não vai ter tanto impacto de questão para residencial, porque a da Avelino hoje, onde era feito o desfile atualmente, tem uma série também de prédios residenciais, então isso impactava também. O Bruno está destacando, né? Até falei aí da rodoviária nova, mas é um pouquinho mais para frente, né? Passando aí o Jardim Marcondes, né? No início, no finalzinho da Costa Rica, ali a gente vai ter ali o início dos desfiles. Ali realmente não tem muitas residências. E ali a gente vai ter também, Bruno, acredito eu, mobilização aí de ambulantes, né? Aliás, essas pessoas já podem procurar a prefeitura para se cadastrar. Como é que vai funcionar isso? O edital de ambulante estava aberto, já estamos recebendo os ambulantes para fazer o cadastro aqui, e vai ter toda a infraestrutura, vai ter banheiro químico, a gente se preocupou com isso, vai ter iluminação, vai ter, enfim, toda a estrutura que é dada aqui no carnaval, onde era a da Avelina. Essa programação nos bairros, ela está disponível então no site da prefeitura. Quem quiser aproveitar aí os bloquinhos, é só dar uma olhada no site da prefeitura. Exato, no site da prefeitura e no site da Fundação Cultural também, além das nossas redes sociais. Bacana. Bruno, parabéns aí, sucesso para vocês, viu? Obrigado, Ana. Muito legal, né? Então essa programação toda lá no site da prefeitura. Você que gosta de carnaval, né? Gostaria de levar aí a criançada para aproveitar também nos bairros. A prefeitura assegura que haverá essa estrutura também de segurança para o cidadão, com os guardas municipais, né? Também ambulantes que já estão sendo cadastrados, mas a programação completa lá no site da Prefeitura Municipal de Jacareí. De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. Então começa hoje, né, o Festival de Marchinhas Jacareí 2020, também destacando que serão aí 23 marchinhas de 11 municípios hoje. Será nesta sexta, sábado e também domingo ali no Pátio dos Trilhos. A programação é gratuita e irá premiar as 3 melhores marchinhas, com júri técnico e voto popular, além de troféus e prêmios em dinheiro para outras categorias. Em relação ao desfile das escolas de samba de Jacareí, Jacareí já teve desfile na Rua Barão de Jacareí, isso há muito tempo. Desfile na Siqueira Campos também, mais tempo ainda. Desfile na 9 de julho, né? Tradicional na 9 de julho, ficou por muito tempo na 9 de julho. Com o advento da Avelino, recebeu também o Carnaval de Rua na Avelino. E agora tem esse novo trecho, final da Avelino, como um novo ponto do desfile das escolas de samba aqui da cidade de Jacareí. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 7 horas mais 52 minutos e falando de carnaval, a gente fala de volta às aulas, principalmente aqui para a garotada de Jacareí,
que as aulas voltam normalmente na rede municipal de ensino em Jacareí a partir da próxima segunda-feira, hein? Então, atenção, garotada, acabou a mamata para quem estuda aí na rede municipal de ensino em Jacareí. Mais de 23 mil alunos da rede municipal voltam às aulas na próxima segunda-feira, dia 10. São 24 EMEFs, que são aquelas escolas municipais de educação fundamental, 24 EMEIs, escolas municipais de educação infantil, 8 escolas municipais de educação infantil e fundamental, 19 creches, 12 creches conveniadas, 8 Educamais com as atividades físicas e 12 salas de EJA. A Secretaria de Educação tem este ano 1.600 professores e 87 unidades escolares, que no momento estão se dedicando ao planejamento escolar junto com a equipe gestora, com apoio da equipe técnica da Secretaria de Educação. Ou seja, então agora só falta a rede municipal, porque as escolas particulares já retornaram, as escolas estaduais também já retornaram, agora a rede municipal de Jacareí volta na próxima segunda-feira. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7 horas mais 53 minutos. Vamos a um breve intervalo, Robinho. Já voltamos com muito mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7 horas mais 57 minutos. Bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Jornal Folha de São Paulo. Bolsonaro troca ministro da pasta do Minha Casa. O Estado de São Paulo. Bolsonaro diz que demitirá quem usar cargo para a eleição. Correio Brasiliense. Veneno de rato matou o professor de 410 Norte. O Estado de Minas. O ano em que vivemos com medo. Diário de Pernambuco. 50% aprovados por cotas raciais na Universidade Federal são desclassificados. Tribuna do Norte. Potiguar, Rogério Marinho assume desenvolvimento regional. E o Valor Econômico. Reforma muda contrato de servidor e reduz estabilidade. Jornal O Globo. Paralisação na China já afeta a indústria no Brasil. E os jornais regionais destacam: o Vale. China lidera a importação de produtos fabricados no Vale. E o Diário de Jacareí destaca: ano letivo na rede municipal começa na segunda-feira. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8:08, CCRH chegando. Bom dia, Ceci. Minuto CCRH. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Você sabe quais são as habilidades mais requisitadas nas empresas? Colaboradores e candidatos que possuem as 5 habilidades: visão estratégica, inteligência emocional, pensamento crítico, gestão de pessoas e criatividade, são muito bem vistos pelos gestores. E além disso, pessoal, ainda contribui para o crescimento profissional. Que tal desenvolvê-las? Vamos lá. A visão estratégica: planejar o futuro da empresa, criar estratégias e definir ações para alcançar objetivos e metas. Inteligência emocional: saber avaliar e controlar suas próprias emoções. Pensamento crítico: refletir perante os problemas e propor soluções inovadoras. Gestão de pessoas: capacidade de liderar e desenvolver trabalhos em equipe. Criatividade: aproveitar as soluções tecnológicas de forma mais criativa e estratégica para beneficiar processos e oferecer mais segurança das informações. Vamos agora para o Contrate-me. Gustavo Santoro, morador de São José dos Campos, procura emprego de executivo de contas. Telefone do Gustavo: 98841 1717. 98841 1717. E a Viviane Santos Luta de Jacareí, ela procura emprego de secretária. Telefone da Viviane: 98887 7283. 98887 7283.
Tem alguma dúvida sobre processos seletivos, entrevistas de emprego ou quer ser anunciado no Contrate-me também? Acesse cci-rh.com.br. Minuto Ceci RH. Apoio. Cruzeiro do Sul Virtual. Curso de ensino à distância Jacareí. A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual é comprometida com o ensino de qualidade. Você conta com diversas opções de cursos de graduação e pós-graduação EAD. Tudo isso com conteúdo disponibilizado nas mais modernas plataformas online. Inscreva-se e garanta já a sua vaga. Polo de Jacareí, Rua Leonor Chaves Dias, número 51, Centro. Mais informações, ligue 39620089. 8 horas mais 2 minutos, a informação pede passagem no nosso jornalismo. Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, a Agência Nacional de Transportes Terrestres anunciou nesta quinta-feira a redução no valor da tarifa das praças de pedágio da rodovia Presidente Dutra. O valor médio do reajuste é de 5,26% e passa a valer a partir de deste sábado, dia 8. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira e a revisão do valor da tarifa está relacionada à redução do valor de obras e manutenção da rodovia Presidente Dutra. Segundo o documento, os valores cobrados para carros nas praças de Moreira César, Itatiaia, Viúva Graça e Viuvinha, a tarifa passará de R$ 15,20 para R$ 14,40. Já em Arujá, no trecho do Rodoanel, em Arujá, Guararema, Guararema Norte, Guararema Sul, o pedágio vai custar R$ 3,50. O valor atual é de R$ 3,70. Já na Praça de Jacareí, passará de R$ 6,70 para R$ 6,30. A concessionária CCR Nova Dutra informou que vai recorrer novamente da redução anunciada pela NTT por discordar dos pontos e cálculos descritos no processo. Lembrando que essa não é a primeira vez, né, que há essa disputa judicial aí, envolvendo também a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a concessionária CCR Nova Dutra, que está buscando também a renovação aí da concessão por mais 30 anos na rodovia Presidente Dutra. A última disputa foi ainda em dezembro, Doni, naquela ocasião também aí com a previsão de redução, né, da tarifa dos pedágios, mas com a promessa agora da CCR de recorrer, fica naquela história, né? Põe o casaco, tira o casaco, reduz, não reduz, né? E o contribuinte segue aí sendo informado também por canais como a Rádio Mensagem. Como dizia o velho e bom Raul, eu devia estar contente, né, com essa informação, mas eu não boto fé não. Daqui a pouquinho, à tarde, a gente já tem informação que a concessionária Nova Dutra aí vai derrubar essa informação, como a Ana Lúcia já frisou. Isso já aconteceu, já foi derrubado e, logicamente, eles vão recorrer para derrubar. Para segunda-feira ainda tem muito tempo ainda, consequentemente, até o final de semana deve voltar tudo como era antes. Em relação à questão ainda da nova concessão, olha, ontem nós recebemos aqui em nossos estúdios, né, o vereador Wagner Balieiro, e ele detalhou para a gente realmente um ponto que chamou a atenção da questão da utilização do valor do pedágio da próxima empresa que for concessionária da Dutra, que parte do pedágio vai para a aplicação em obras na Rio Santos. Olha, a inclusão da rodovia Rio Santos no modelo da nova concessão da rodovia Presidente Dutra está causando um quiprocó aqui no Vale do Paraíba, está dando o que falar, hein? Olha só, a medida fará com que 6 bilhões de reais dos 17 bilhões a serem investidos pela nova concessionária em 30 anos sejam gastos em obras na Rio Santos, especialmente no trecho do Rio de Janeiro e não no litoral norte. Pelas regras da NTT, a área total da nova concessão da Via Dutra, cuja operação começará no ano de 2021, terá quase 600 quilômetros, sendo 350 na Dutra e 240 na Rio Santos. Na avaliação do deputado federal Eduardo Cury, a inclusão da Rio Santos no pacote da Dutra é um erro grave que precisa ser corrigido. A ACI também se manifestou em São José dos Campos. Em carta, a ACI em São José defendeu o desmembramento da concessão, deixando de fora a Rio Santos. E a NTT informou que todas as sugestões feitas na região serão avaliadas por equipe técnica. E ontem nós recebemos essa informação aqui do Wagner Balieiro dizendo justamente isso, né? Ou seja, as autoridades começam a se mobilizar por conta desses 6 bilhões, já projetando 6 bilhões fora da concessão aqui da nova empresa que irá ter aí o serviço de concessão da rodovia Presidente Dutra.
Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h05, Ana Lúcia. Sim, Dona, São José dos Campos registrou 223 mil multas de trânsito em 2019. O levantamento divulgado pela Secretaria de Mobilidade Urbana mostra que foram aplicadas, em média, 611 multas por dia. O aumento foi de 29% referente ao ano de 2018, quando a cidade ficou em um período sem a fiscalização eletrônica. Em 2018, foram 172 mil multas e você pode conferir também, né, aqui na Rádio Mensagem as informações precisas em relação às multas aplicadas. Por exemplo, infrações as mais cometidas, né, nós tivemos aí 129 mil casos de transitar em velocidade superior à máxima permitida, 33 mil autuações em estacionar em desacordo com a regulamentação, 13 mil autuações por avançar em sinal vermelho no semáforo e 8.900 autuações por dirigir em São José utilizando o telefone celular. As avenidas que tiveram mais multas foram na seguinte ordem: a Avenida Dr. Sebastião Henrique Pontes, a pista marginal a Dutra, no sentido Rio de Janeiro, a Avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, que corta ali o bairro Residencial União, no antigo Pinheirinho. Na sequência, a Avenida Governador Mário Covas Júnior, a Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, no fundo do Vale, a Avenida Andrômeda também com muitas multas e na Avenida Dr. Sebastião Henrique Pontes, que liderou o ranking dos locais com mais multas, a velocidade máxima da via aumentou de 2018 para 2019, passando de 60 km por hora para 70 km por hora. Então, em São José dos Campos, Doni, infelizmente, 223 mil multas de trânsito em 2019. É muita multa, Doni. E a que mais foi aplicada foi transitar em velocidade superior à máxima permitida. 129 mil multas somente em 2019, um número altíssimo. E, aliás, Ana, a partir da semana que vem, muita gente já deve começar a receber algumas multas aqui em Jacareí, porque dia 13 deste mês nós tivemos o início da fiscalização eletrônica. Então, a semana que vem já vai completar um mês e tem muitos desavisados ainda que estão nem percebendo que nós temos radares, viu, Ana? E aí as cartinhas vão chegando, hein, Ana? Sim, Dona, como nós dissemos aqui várias vezes no mês de janeiro, né? Siqueira Campos, por exemplo, a velocidade sempre foi 50 km por hora, mesmo com muitas placas, sinalização de solo também, as pessoas passam ali como uma grande avenida, né? Passam ali meio que habituadas nos 50 km por hora. E agora a gente vai ter, então, a chegada de muitas autuações, né? Uma vez que a gente já completa aí um mês de mudança ali no trecho, principalmente por conta da instalação de radares, né? A velocidade em si de 40 km por hora já tinha sido alterada anteriormente e agora sim, com a instalação dos radares, alguns motoristas devem ser prejudicados, não só ali, mas em outros pontos da cidade também. E ontem à tarde, logo depois que nós deixamos a emissora, a gente estava observando o trânsito aqui em Jacareí e tinha um motociclista, no meu entender não é nem motociclista, é um motoqueiro, não, acho que estava fazendo entrega, ele estava com aquelas caixas atrás, mas ele estava numa velocidade, um barulho ensurdecedor, ele não respeitava sinal amarelo, não respeitava sinal vermelho, não respeitava sinal verde, ele não respeitava ninguém. Ele conseguiu passar por mim por 2 vezes, como eu ando um pouco apressado, né? Consegui pegar esse mesmo motociclista, o motoqueiro, em 2 trechos aqui do centro de Jacareí, tentando cruzar aí os cruzamentos da cidade de Jacareí com sinal vermelho. Eu acho que muita gente aí vai se lembrar desse motoqueiro ontem que estava com uma caixa de entrega atrás, mas ele não respeitava o semáforo. Não sei se ele tinha um tempo para entregar o produto, mas independente disso, a regra de trânsito tem que ser seguida. Mas ele não respeitava. Então as pessoas passavam na faixa de pedestre e tinha esse motoqueiro praticamente amedrontando as pessoas com o barulho ensurdecedor da sua moto. 8h09, o professor Juliano Faria, liderança no bairro Jardim do Marquês, ele faz um apelo às autoridades aqui em Jacareí. Segundo o Juliano, as obras do piscinão, ali próximo ao Jardim do Marquês, têm bloqueado a entrada dos moradores no bairro. Eu gostaria de estar relatando um pouco a situação que nós estamos vivendo nesse momento, Donizete. Acontece que agora no mês de fevereiro completou
300 dias de obra de infraestrutura do bairro, como drenagem e o asfaltamento, né? E como todos nós já sabemos, já relatamos aqui, essas obras estão paralisadas, não está sendo feita a continuidade conforme consta na placa de inauguração da obra, que foi no dia 1º de abril de 2019. Como isso não se bastasse, Donizete, nós estamos enfrentando ali um grave problema com relação àquelas obras de canalização do córrego do Turi, na entrada do bairro, que são os piscinões, né? Essas obras têm causado um transtorno muito grande, sobretudo agora nesse período de chuva, que causa uma lama muito grande. Nós não temos condições de entrar no bairro e muito menos de sair. E na parte de cima também, porque é um deslizamento muito grande das ruas para a gente ter o acesso lá pela cidade de Salvador. E, no entanto, o que agrava ainda mais é que alguns moradores tentaram conversar ali com os responsáveis pelas obras, e é um tremendo de um descaso, onde eles não deram a devida atenção e não tomaram as providências de estar fazendo o que deve ser feito para que os moradores possam entrar e sair do bairro. Tem ali várias crianças, várias mulheres que pegam o ônibus naquela rua e está ficando uma situação extremamente difícil. A gente faz esse apelo aqui para o prefeito da cidade e também para os vereadores que procurem tomar uma providência e interferir naquela obra, porque a obra, a responsabilidade de fiscalização tem que ser da prefeitura. Eles têm que dar um encaminhamento correto, porque nós somos munícipes, pagamos os nossos impostos e temos o direito de usufruir de uma cidade bem melhor do que essa que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então a gente deixa esse apelo aí para que faça essa intervenção ali, faça a obra emergencial para que a gente consiga entrar no bairro. Muito obrigado. Tá aí o Juliano Faria, ele que é uma das lideranças do bairro Jardim do Marquês de Jacareí, fazendo essa reflexão, esse apelo aí às autoridades de Jacareí para fiscalizar lá, segundo aí as obras estão fechando a entrada do bairro. 8h12, pois não, Ana? Sim, Doni, o governo estadual quer criar um monumento natural, Mantiqueira Paulista, no Vale Histórico. Isso para aumentar a preservação ali na região. A proposta prevê uma área de 23 mil hectares, cada hectare equivale aí a um campo de futebol, situada principalmente entre os municípios de Cruzeiro e Piquete. Como a região ao entorno da unidade de conservação também será afetada, entram como áreas secundárias territórios nas cidades de Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista e Lavrinhas. De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o monumento natural tem como seu objetivo preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. A medida cria uma proteção mais restritiva na Serra da Mantiqueira. 8h mais 13, a gente sempre questiona aqui sobre a questão de denúncia anônima, né? Olha só, a Diretoria de Proteção Animal aqui de Jacareí, da Secretaria do Meio Ambiente, não aceitará mais denúncias anônimas a partir desta sexta-feira. Por quê? Os principais motivos, segundo a diretora Joelma Prílipes, são que as denúncias geralmente não procedem. Os endereços não são localizados ou faltam informações corretas dos locais. Então, logicamente, às vezes existem alguns equívocos nas denúncias anônimas. Olha, então tá aí a explicação por que não aceita denúncias anônimas em relação à questão da proteção animal. A sede da diretoria fica na Avenida 9 de Julho, ali no Jardim Pereira do Amparo, na ITEC Cônigo José Bento. Então você pode ligar direto ou ir pessoalmente para fazer uma denúncia caso tenha aí maus tratos com os animais em Jacareí. Agora não mais aceitará denúncias anônimas a partir desta sexta-feira. 8h mais 14, 8h14, e o carnaval em São José dos Campos, hein? E tem carnaval, sim, senhor, em São José dos Campos. A reportagem chegando com Ana Lúcia Ferreira. E em São José dos Campos também tem um carnaval animadíssimo previsto para esse ano de 2020. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Washington Freitas, que é diretor cultural lá da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Washington, muito obrigada pela sua gentileza. Vamos falar então da programação aí de forma cronológica, né, para os nossos ouvintes também de São José se organizarem e participarem desse carnaval 2020.
Olá, Ana Lúcia, olá, ouvintes da Rádio Mensagem. É sempre bom falar de cultura para vocês. E este ano, a gente começa o ano já falando de carnaval. Carnaval de São José dos Campos, esse ano foi preparado com todo carinho. Tem alguns destaques aí, né? A saída do tradicional bloco Pirô-Piraquara, no dia 20/2, às 19 horas. E depois ele sai novamente no dia 22, às 10 horas da manhã. Sempre chegando com uma hora de antecedência, tem o nosso esquenta e é só chegar e participar. Não precisa figurino, não precisa fantasia, é só chegar com a sua animação. Na saída, no dia 20, será na Praça Afonso Pena. A gente faz ali o tradicional percurso ali do Piraquara, que a gente sai da Praça Afonso Pena, vai para a Avenida São José, vira ali antes da rua da Curva do S, na Coronel Madeira, volta pela João Guilhermino, retorna para a Praça Afonso Pena. Já no domingo, já no sábado, no dia 22, às 10 horas, a saída é do Mercado Municipal. Então a gente sai e circula ali pela área central. Mas não é só isso, né? Isso é a saída. Mas entre o dia 11 e o dia 19, a gente tem as oficinas de empapelamento aqui no Clemente Gomes, onde as pessoas podem participar, não precisa de inscrição prévia, é só chegar aqui na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, entre 15 e 20 horas, que a gente está restaurando os nossos bonecões para saída. Então você tem a oportunidade de participar da construção e do restauro desses bonecões. Já o Mercadão Vivo também está preparado com bandas de carnaval, sempre às 10h30, aos sábados, né, a partir do dia 8 até o dia 29/2, sempre uma banda de carnaval às 10h30 no Mercadão Vivo, ali no Mercado Municipal. O Domingo do Parque também está especial de carnaval. No dia 16 a gente tem um cortejo com bandas e artistas do projeto Arte nas Ruas, estarão aqui no Parque da Cidade a partir das 15 horas em um cortejo carnavalesco pelo nosso parque. O nosso distrito também tem programação. Entre os dias 22 e 25, a partir das 14 horas, nós teremos bandas e blocos se apresentando lá em São Francisco Xavier também, sempre a partir das 14 horas. E não para por aí. A grande dica também nas casas de cultura. Hoje a Fundação Cultural possui 11 casas de cultura nos bairros, né, na área central também. Nós temos atividade de carnaval também nessas casas. É só entrar no site da Prefeitura de São José dos Campos ou daqui da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e procurar a casa de cultura mais próxima da tua casa e participar dessas atividades de carnaval. Vem pro Carnaval de São José dos Campos 2020. Que legal, né? Mantendo aí a tradição, né, do Pirô-Piraquara e outras iniciativas também. Lembrando que o carnaval vai quem quer, né? Quem mora aqui nas cidades da região também é super bem-vindo, pode participar. A prefeitura está preparada para absorver aí toda essa demanda que não é só da cidade de São José. Muito obrigado pelas suas informações e sucesso aí para vocês também em mais este carnaval, Washington. Obrigado, Ana Lúcia e ouvintes da Rádio Mensagem, esperamos vocês no nosso carnaval. Se você tiver alguma dúvida dessa programação toda ou quiser lembrar algum horário, é só entrar lá no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. De volta com você aí no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. Vamos a mais um intervalo e já com o vereador Luiz Flávio. Luiz Flávio chegando aqui em nossa emissora para conversar com o nosso ouvinte privilegiado aqui no nosso jornal desta manhã de sexta-feira. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
8 horas mais 22 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 7 de fevereiro, sextou, e nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o vereador aqui de Jacareí, o Luiz Flávio, do PT, do Partido dos Trabalhadores, para conversar com o nosso ouvinte privilegiado sobre vários assuntos. Vereador Luiz Flávio, bom dia, obrigado pela presença, hein? Bom dia, Donizete, bom dia a todos aqui da sua equipe. Eu agradeço muito o convite, né, para vir aqui poder conversar um pouquinho com os munícipes de Jacareí e também de todos que ouvem a Rádio Mensagem. E o primeiro assunto, vereador, que eu queria abordar com o senhor, justamente essa questão aí da concessão da rodovia Presidente Dutra, que está em discussão, tem tido algumas audiências públicas e, consequentemente, o senhor também deve ter participado aí de algumas dessas audiências. Mas o que está pegando mesmo é a questão de já se programar parte do dinheiro arrecadado do pedágio aqui na nossa região, que será utilizado na Rio Santos. Como é que o senhor tem acompanhado toda essa mobilização? Na verdade, eu vejo com muito cuidado toda essa discussão, porque nós estamos aqui conversando sobre uma concessão que vai durar 30 anos, né? Então eu estava conversando lá com o vereador Arildo, também o ex-prefeito Hamilton, que estava na audiência, falando, há muitos de nós aqui não vamos ver o fim dessa concessão, né? Porque é uma concessão com prazo bastante longo. E Jacareí precisa estar atento, né? Eu vejo que nós precisamos exigir algumas questões, algumas obras de infraestrutura em contrapartida. Por exemplo, Donizete, eu não acho que o pedágio por si só ele seja o problema. O pedágio arrecada recursos para Jacareí. O que nós precisamos fazer é isentar os moradores de Jacareí, ou o melhor ainda, né? São duas opções que eu vejo. Ou isenta aqueles que têm placa de Jacareí, ou a Nova Dutra faça uma marginal às margens da Dutra para poder fazer com que nós consigamos aqui circular no município sem ter a necessidade de passar pela Dutra. Porque é verdade que a Dutra se transformou numa verdadeira avenida, né? Uma avenida que corta o Vale do Paraíba. Então os municípios cresceram à margem da Dutra e adotaram ela como uma avenida, como uma via de circulação dentro do próprio município, né? Então esse é um primeiro ponto. Nós precisamos isentar os moradores ou que construamos aí uma marginal para facilitar esse trânsito. O outro ponto, passarela. Vamos dar um exemplo aqui, que a passarela da Unip não está prevista também na concessão. E ali é um ponto bastante utilizado pelos estudantes que descem ali as margens da Dutra e precisam fazer a travessia para chegar até a Unip, a Universidade Paulista, né? Então isso nós precisamos cobrar também, para que a gente garanta a segurança daqueles estudantes que vão até a Unip. E também não tem a previsão de passarela ali no Veraneijal, né? Também é um ponto que a gente precisa cobrar. Então nós, enquanto políticos aqui em Jacareí, nós precisamos unir força para poder colocar isso em pauta e verificar se a gente consegue mudar esse edital, porque inicialmente não está previsto nem as marginais, nem tirar o pedágio, nem isentar os moradores de Jacareí e nem as duas passarelas. O que é grave? Você pagar o pedágio aqui para custear uma rodovia que não os usuários da Dutra pagar para uma outra rodovia, ele não está usando a BR-101, né? Ele está usando a BR-116, que é a Via Dutra. Então você vai tirar dinheiro de quem utiliza a rodovia Dutra para aplicar numa rodovia que não tem nenhum sentido, não tem nenhuma lógica isso, porque o regime de tarifa pressupõe o quê? Se você usou, paga. Então eu estou usando a Via Dutra e pagando a manutenção, pagando obras de melhorias em outra estrada que não tem nada a ver com a Via Dutra. Vereador Luiz Flávio, um outro assunto que foi no finalzinho do ano de 2019, que o senhor até chamou a atenção aqui nos nossos microfones, foi até aquele projeto do prefeito Isaías Santana do subsídio na tarifa do transporte público aqui em Jacareí, mas dentro desse mesmo projeto havia um limite, redução da gratuidade da pessoa idosa aqui em Jacareí. De lá para cá, qual que é a explicação, como é que ficou todo esse histórico? Olha, primeiro que eu já quero aqui discordar do que foi falado nesse microfone aqui pelo prefeito, dizendo que é um projeto, as emendas que nós colocamos no projeto para garantir o transporte do idoso são inconstitucionais. Não é verdade. Eu inclusive conversei com o jurídico da Câmara Municipal e quando foi dado o parecer, eles não tinham a informação que esse benefício já existia. Os vereadores, ao fazer a emenda, não estavam criando uma despesa no Poder Executivo.
Na verdade, já existia esse benefício. O que nós estávamos fazendo é manter esse benefício. Só para o ouvinte entender. Se o vereador faz um projeto, uma emenda, que cause ali um reflexo financeiro no Poder Executivo, você não consegue aprovar porque o Poder Legislativo não pode gerar despesas no Poder Executivo. Ocorre que a gratuidade do idoso de 60 a 64 anos já existe na cidade. Então nós não estávamos aumentando as despesas, mas colocando na lei esse direito tão importante que é para o idoso de receber essa gratuidade. Sabe por quê, Donizete? Porque a maioria dos aposentados e pensionistas do INSS ganham até um salário mínimo. É por volta de 80% a 85%, 87% que ganham um salário mínimo. Só que o idoso, e você que está me ouvindo, sabe muito bem disso, e o Donizete também, pela vivência que tem na sociedade, que hoje muitos desses idosos acolhem os netos em casa, ajudam a família. Então o idoso, além de ter que ajudar a família, comprar o seu medicamento, agora o prefeito Isaías vai dar de presente essa retirada de direitos. Eu quero aqui registrar que os vereadores, inclusive alguns que fazem parte da base do governo do prefeito Isaías, foram corajosos de resistir a esse ataque brutal a esse direito tão fundamental do idoso, que é ter a gratuidade do ônibus. Então hoje está mantido em Jacareí, né? Está mantido, mas eu quero alertar aqui e quero convocar todos que estão nos ouvindo. O prefeito Isaías vetou a emenda de garantir a gratuidade do idoso. Então eu quero convidar todos os idosos, mas você também que não é idoso, né? Porque esse é um compromisso da gente defender o direito do idoso, não é só do idoso, é de toda a sociedade. Provavelmente na quarta-feira que vem, o veto do prefeito vai para a Câmara. Então nós vereadores vamos votar esse veto. E ali nós vamos ter que derrubar esse veto do prefeito para garantir o direito da pessoa idosa em Jacareí de andar de ônibus. Eu não consigo conceber a ideia de que a gente retire esse direito conquistado pelos idosos. É preciso ter resistência quanto a isso, porque não se trata de luxo para a pessoa idosa, se trata de garantir o direito dele vir à cidade buscar o seu medicamento nas farmácias populares. Se trata, Donizete, da gente garantir do idoso circular no município, porque o idoso não tem que ficar dentro de casa, não, ele tem que passear pela cidade. Só tem números de idosos que utilizam o transporte de Jacareí, vereador? Donizete, exatamente eu não tenho esse número, mas é um número bastante elevado, por conta de que nós estamos, a sociedade brasileira, ela está envelhecendo, né? Para você ter uma ideia, em 2030, segundo o IBGE, nós vamos ter mais idosos do que pessoas jovens. Então, certamente, esse é um número bastante alto que eu não tenho nesse momento, mas tenho lá nos meus arquivos na Câmara Municipal. É até uma informação que eu vou trazer depois aqui para a gente informar o ouvinte. Até para saber quantas pessoas serão atingidas, né? Dentro desse projeto, né? Sim, exatamente. São muitas pessoas, certamente, Donizete. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos lotar a Câmara Municipal na quarta-feira para que esse direito não seja retirado. Não é possível que o prefeito Isaías vai dar esse presente aí para os idosos da nossa cidade, né? Na verdade, nós precisamos ter mais direitos e não retroceder nesse direito da pessoa idosa, que é tão importante. Fica pensando o idoso que vem 5, 4 vezes na cidade na semana, o quanto que ele não vai gastar a mais para poder ali cumprir com o seu, né, vir aqui na cidade, ir no Clube da Saudade, né, namorar. O idoso hoje é isso, né? A gente tem que encarar essa realidade. Vereador, no caso da base de sustentação do prefeito, o senhor tem conversado com essa base para tentar derrubar esse veto aí? Tenho conversado, Donizete. Eu acho que foi importante que a primeira votação, né, só 3 vereadores votaram contra, né? Os 3, eu pretendo conversar 1 a 1, porque eu quero convencê-los de que a gente precisa votar unanimemente a favor desse direito tão importante que é a gratuidade para a pessoa idosa. Olha, e quero aqui rebater o que foi dito nesse microfone, dizer que o vereador não pode alterar a equação financeira de um projeto de lei. Vou pegar um exemplo, que a gente precisa dar exemplo para as pessoas entender. Imagina se o Congresso não tivesse alterado a reforma da Previdência, né?
Então, alterou a equação do projeto de lei. Na verdade, a reforma da Previdência que foi proposta para o Congresso era muito mais rígida do que foi aprovado. Então, quer dizer que o presidente, ou no caso que o prefeito, manda um projeto para a Câmara e a gente não pode discutir, a gente não pode alterar? Não é essa a lógica. Então não tem nada de inconstitucional. Essa despesa já existia, já era um direito aqui, que foi, aliás, conseguido à época do ex-prefeito Hamilton, e agora a gente não pode tirar esse direito, porque isso já se incorporou à nossa cidade, os idosos já usam, e aí nós vamos ser firmes na luta para manter esse direito para as pessoas idosas. O vereador Luiz Flávio continua conosco e a gente vai para um breve intervalo e voltamos já para abordarmos outros assuntos aqui com o vereador Luiz Flávio. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 36, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de sexta-feira, hoje com o vereador Luiz Flávio, do Partido dos Trabalhadores conosco, vereador aqui da cidade de Jacareí, conversando sobre vários assuntos aqui da nossa cidade e também da nossa região, participando aqui do nosso Jornal da Mensagem com muita informação também. Vereador, um outro assunto que remete à nossa cidade aqui, Jacareí principalmente, é justamente a questão aí, já vai entrar já, né? Então, já vai entrar já, nós já estamos aqui, sim, já estamos com o prefeito Isaías Santana na linha, já está conosco também, o prefeito Isaías Santana, que já está conosco acompanhando o Jornal da Mensagem. Prefeito Isaías, muito bom dia, obrigado por participar conosco, hein? Bom dia, Donizete, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, vereador Luiz Flávio, que eu tive a honra de tê-lo como aluno e que é um dos parlamentares que eu respeito muito, em razão de sua seriedade, em razão de sua conduta e em razão do seu apreço pela verdade. Prefeito, o senhor vai agir de que forma em relação a esse projeto aí que foi aprovado o subsídio para o circular e sobre a questão aí da gratuidade dos idosos? Olha, eu liguei apenas, Donizete, tomei a liberdade de ligar e obrigado por abrir esse espaço, apenas para pontuar alguns fatos que foram apresentados de forma equivocada pelo vereador Luiz Flávio. Primeiro, passe de maior de 65 anos é gratuito, continua sendo e não tem nenhuma regra municipal, porque isso está previsto no Estatuto do Idoso. Então, não se trata do idoso com mais de 65 anos. O que acontece? Na gestão passada, o ex-prefeito estendeu a gratuidade para o idoso entre 60 e 65 anos. Então, se trata desta parcela, entre 60 e 65 anos. Mas ao estender, não fez por lei, fez por decreto. Ao fazer por decreto, ele jogou na conta do usuário comum o preço dessa gratuidade, como é também todas as gratuidades. Nós começamos um processo para analisar e verificar o número de usuários gratuitos e quanto isso impacta na tarifa e que, portanto, eleva a tarifa e quem paga é o usuário que não tem nenhum benefício, em especial aquele que não tem nem vale transporte. O que nós fizemos? Começamos a discutir com a Câmara muito antes um processo no sentido do poder público, do Executivo, assumir algumas gratuidades. Nesse primeiro momento, nós sugerimos assumir a gratuidade da meia entrada dos estudantes, isso foi aprovado. Então, o que vai acontecer a partir deste ano? Os estudantes pagam meia entrada e a outra metade, ao invés de passar para a conta do usuário comum para aumentar a tarifa, a prefeitura vai fazer o ressarcimento e esse usuário estudante entra como pagante inteiro. Como eu aumento o número de pagantes inteiro, aumento, portanto, o denominador, vou reduzir o impacto sobre a tarifa. E sugerimos no projeto de lei que esse idoso, que a gente chama de sênior, entre 60 e 65 anos, e não está previsto no Estatuto do Idoso, em Jacareí, só receba gratuidade se ele tiver até uma faixa etária, até uma faixa de renda, né, até uma renda X, porque é aquele que precisa, e sugerimos que ele usasse número X de passagem por semana.
e que esse dinheiro dessa gratuidade fosse assumido pela prefeitura e não mandado à conta para o usuário que paga a tarifa simples. Essa proposta a Câmara alterou. A Câmara disse, não, nós não queremos que tenha restrição de faixa de renda. É para todo mundo, todo idoso, independente de quanto recebe, entre 60 e 65 tem que ter direito. E além disso, nós não queremos, aliás, aumentamos o número de passagem por dia. Então, com isso, o dinheiro que a gente tinha imaginado, que seria previsto para a Secretaria de Assistência Social ressarcir essas gratuidades de 60 a 65 anos para que o usuário comum não usasse, se tornou insuficiente. Quando a Câmara amplia a gratuidade, ela aumenta a despesa que o município não tinha previsto. Então, diante desse cenário, o que acontece? Nós vetamos. Qual é o efeito do veto? Ao invés, só esse. Todo mundo, como quer a Câmara, continua com a gratuidade entre 60 e 65, independentemente da renda, todos continuam com gratuidade, só que essa despesa inteira, por decisão da Câmara, vai para o usuário comum, ou seja, vai impactar a tarifa. A minha proposta era restringir o direito de gratuidade para quem tem uma faixa de renda e um número X de passagem, mas a prefeitura assumir essa conta. Quando a Câmara muda e estende para todos, ela aumenta essa conta. Nós não temos dinheiro esse ano para pagar essa conta nova que a Câmara criou e, portanto, somos obrigados a vetar e garantiu que era até 2019. Só que o valor da tarifa gratuita desses 60 a 65 anos vai continuar impactando o valor da tarifa comum, porque esse usuário não entrará como pagante e, portanto, indiretamente impacta sobre a tarifa. Por isso que eu vetei, porque nós estávamos começando um processo de ampliar a prefeitura assumindo essas gratuidades. Não restringimos o direito de ninguém, regulamentamos o direito, achamos que quem tem entre 60 e 65 anos e tem uma faixa de renda superior não tem justificativa para ter gratuidade, e se trabalha tem o vale transporte, e que, portanto, se não trabalha e tem uma renda X, esse sim deve ser protegido pela prefeitura. Se eu pudesse, faria gratuidade para todo mundo, mas para quem que eu posso? Eu posso ampliando o benefício, ampliando o repasse de recursos para, aos poucos, a gente chegar no ideal, que é só paga quem realmente pode pagar, e quem não pode pagar, a prefeitura estabelece subsídio. Eu fiz questão de esclarecer esses fatos, tenho certeza que o Luiz Flávio entendeu o projeto, compreende, e que a gente não pode mais tolerar nesse período que as pessoas deem ao público uma narrativa que não corresponde à realidade do projeto. Estamos dispostos a conversar, a discutir o tempo que for necessário, como sempre fiz. Aliás, sobre esse projeto eu conversei com os 3 vereadores em 3 oportunidades. E todo mundo está consciente do que acontece, tá? Essa é a realidade. Ou seja, ampliaram e mandaram a conta maior para a Secretaria de Assistência. Eu não vou tirar dinheiro das pessoas que mais precisam da assistência social para subvencionar passagem com essa amplitude. Não é possível. Talvez um dia a gente alcance esse patamar, mas hoje o que era possível era isso. Não sendo, continua a regra anterior e o preço da gratuidade dos idosos entre 60 e 65 anos vai continuar impactando a tarifa dos usuários que não têm nenhum benefício no transporte coletivo. Obrigado pelo espaço e um abraço para o Flavinho. Estamos dispostos a conversar, mas desde que a versão dada para a população corresponda realmente à realidade. Obrigado, prefeito, pela participação conosco. Uma boa sexta-feira. Muito obrigado, viu? E aí, o vereador Luiz Flávio? Eu quero desejar também um bom dia ao prefeito Isaías, né, e ressaltar aqui que o nosso papel é sempre de estar em favor, em prol daqueles que mais precisam, e quanto a essa atuação na Câmara, sempre vai ser
nesse sentido. Agora, não sei se o prefeito Isaías ele estava ouvindo desde o início, mas eu não disse aqui nesse microfone que acima de 65 anos vai pagar passagem, né? Nós limitamos aqui de 60 e antes de completar 65 anos, como já falei na primeira entrevista e hoje estou aqui ressaltando de novo, mas o projeto era esse, era limitar, restringir o direito da pessoa idosa. São visões de mundo diferentes, né? São formas de pensar a política diferente, mas eu penso que no caso de o prefeito justificar que vai onerar o usuário comum da tarifa, né? E aí ele queria restringir renda para o idoso, mas da mesma forma é o estudante, né? O estudante não houve nenhuma limitação de renda. O estudante geralmente está numa capacidade de trabalho maior que o idoso, geralmente recebe esse benefício do pai. Então, se eu não posso restringir do estudante, eu acho que isso também tem que ser estendido às pessoas idosas. Sabe por quê, Donizete? Porque o limite de renda de restrição era muito baixo. E aí a gente sabe que devido a não funcionar a saúde como a gente queria nesse país, de os idosos terem acesso a consultas mais rápidas, ter acesso a medicamento, ele não consegue fazer isso. E aí ele pega parte da sua renda para fazer também valer o acesso à saúde, né? Eu conheço muitos idosos que estão na fila da saúde, não aguentam esperar, né, a consulta por conta da sua da doença que está cometendo, e ele acaba tendo que pagar a consulta particular. Vai na farmácia pública, não tem o remédio, ele compra o remédio. Então, na verdade, o que a gente puder ajudar os nossos idosos no sentido de garantir esse direito de transporte, não é um luxo, não é um privilégio, não. Na verdade, eu queria aqui externar o meu respeito a Isaías, mas eu acho que a sociedade, ela precisa também de ajudar a contribuir com essa geração de idosos, né? Porque são pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade, né? Trabalharam, e agora estão aposentadas, algumas não conseguem mais ter a força de trabalho. Então, nada mais justo que os mais novos, que aqueles que estão em idade de trabalho, contribuir com esse direito da pessoa idosa. Você acha que tem perguntas para o vereador Luiz Flávio, Ana Lúcia? Tem perguntas aí, Ana? Sim, Doni, várias participações aqui, algumas opiniões também. A Kátia Cavalcante diz o seguinte: eu concordo com o prefeito, às vezes você vem em um ônibus lotado, paga passagem e há uma parte grande aí dos bancos com idosos sentados. É a opinião da Kátia. O Gilson diz o seguinte: o vereador fala uma coisa, o prefeito fala outra, no mesmo programa, em uma mesma entrevista, fazendo um jornalismo muito sério. Parece até que combinaram para confundir a cabeça do eleitor. Transparência zero desses políticos, é a opinião do Gilson do Pitoresco. E também a última participação, na verdade, uma pergunta aqui para o vereador, diz o seguinte: o Valdir Bicudo, ele gostaria de saber do vereador em relação ao uso da palavra, das duas palavras transporte gratuito, tanto para o idoso como para deficientes. Não estaria equivocado esse termo, transporte gratuito, tendo em vista que no cálculo da passagem é feito aí uma estimativa do usuário e rateado esse valor, ou seja, o transporte é reembolsado para a empresa prestadora? Não existe café de graça, que ele quer dizer, né? Não existe. Vamos por pontos aqui. Queria mandar um abraço para a Kátia, ela fala que os assentos estão ocupados. Viu, Kátia? Eu tenho percebido que nós precisamos aumentar o tamanho dos ônibus, né? Nós precisamos dar mais qualidade no ônibus, ar-condicionado, melhorar a frota. Eu até fiz uma proposta na Câmara, Donizete, que a cada renovação da frota, que os novos ônibus venham com ar-condicionado, porque é inadmissível numa cidade do tamanho que a gente tem, no verão que a gente tem, na temperatura que tem, não ter o ônibus com ar-condicionado. Então, Kátia, nós precisamos ampliar, né? Agora os idosos, a gente precisa cuidar bem, né? Inclusive o vereador Arildo fez um projeto garantindo aí que todos os assentos do ônibus serão preferenciais, ou não exclusivos, né? Mas preferencial, porque a minha mãe me ensinou que quando a gente está sentado e chega uma pessoa idosa, né? A gente tem que oferecer o lugar para ela no assento. Então acho que é essa harmonia. Ô Valdir, você tem razão, não é transporte gratuito, né? Porque alguém está pagando a conta. E nesse caso, em Jacareí, antes do subsídio, quem pagava a conta são todos os usuários, né? Os usuários pagam ali a gratuidade para a pessoa idosa, a meia passagem também para o estudante, e a verdade é a seguinte, Donizete, como o prefeito aqui falou, né, que vai custear 50% da passagem do estudante. E quem paga os impostos? Somos todos nós. Então,
também de uma forma ou de outra, aquele que menos tem está custeando o pagamento dos estudantes, que alguns deles têm renda superior, né? Então eu defendo essa gratuidade do idoso também nesse sentido. Se é verdade que os que menos têm vão custear a passagem do idoso, também é verdade que aqueles que menos têm vão custear o benefício dado aos estudantes. Então não vejo esse como um ponto para que a gente restrinja aí o direito da pessoa idosa. Ô Gilson, e aí eu quero mandar um abraço para você, mas dizer exatamente o contrário que nós estamos fazendo aqui, né? A transparência é essa, de o prefeito vir aqui expor as ideias que ele acredita e eu também vir aqui e expor as ideias que eu acredito. Eu não acredito em dono da verdade, Gilson. Eu acredito que cada um tem os seus pontos de vista, que cada um tem seus fundamentos para defender ideias. E eu costumo defender minhas ideias claramente, né? E tá pegando fogo, hein? Tá bombando aí as redes sociais. E isso reflete as participações. Isso é as participações são exatamente nesse sentido, vereador. Pessoas favoráveis à fala do prefeito e favoráveis à fala do senhor. Também mandou aqui pra gente a participação a Michele, dizendo o seguinte: o prefeito está certo em esclarecer. Muita gente está pagando para alguns que não precisam andar gratuito. É a opinião da Michele. A dona Maria Neuza ligou para reclamar da opinião da ouvinte Kátia. Ela não gostou aí da fala da ouvinte, disse que todos um dia vão ficar idosos e a gente tem que pensar aí tanto nesse futuro breve que há de vir, quanto também nos nossos queridos, né? Nossos pais, avós que já estão nessa fase. E aí, vereadora, como o assunto rende, hein? Não rende, e eu acho isso muito importante, Donizete, porque eu tenho lá na Câmara Municipal uma postura de independência, ou seja, eu não faço um trabalho de oposição do quanto pior melhor, tudo que vier eu sou contra, mas também eu não admito que tenhamos uma conduta de tudo que vier do Poder Executivo a gente concordar. Porque, na verdade, um poder bem exercido, ele consegue alterar questões em outro poder. Então, eu quero sempre guardar essa independência enquanto vereador, porque o que a população faz ao eleger um vereador firme, combativo, né, para que defenda os seus direitos. Nós não podemos eleger vereador que muitas vezes não questionam os projetos que vêm do Poder Executivo. Então, dessa postura, não espere desse vereador, porque eu não fui eleito para agradar X ou Y, né? Eu fui eleito aqui para defender o direito da sociedade. Então sempre vai ter uma posição bastante respeitosa, mas firme, principalmente na defesa dos direitos, em especial da pessoa idosa, que é um direito que eu gosto de discutir e defender. Eu tenho falado, sabe o que, Donizete? Que a nossa cidade, ela vai precisar encarar a mesma importância de construir creches, construir casa para pessoa idosa. Hoje, o que acontece? Muitas pessoas, muitos filhos, né, eles têm que ficar em casa para cuidar do pai, cuidar da mãe, que às vezes não consegue mais locomover, depende de uma assistência integral ali, e você acaba limitando a vida desse filho, porque ele não pode trabalhar, ele não pode ter uma vida social. Então, é necessário, eu acredito ainda que o prefeito Isaías esteja nos ouvindo, que nós construamos casas do idoso no nosso município. De que sistema? Para mim é o melhor. Você deixa o idoso de manhã e pega ele no final da tarde. Como se fosse um crechão. Isso, exatamente. Por quê? Porque você vai propiciar ali um acompanhamento psicológico, médico, né? Da atividade esportiva para o idoso, cultural. E o seu filho pode trabalhar, o seu filho pode desenvolver a sua vida, né? Então, uma coisa não elimina a outra. E eu quero ressaltar aqui, Donizete, que é muito bonito, né? Quando eu vou para os bairros e vejo o filho cuidando do pai, o neto cuidando do avô. É um compromisso de geração. Nós precisamos ter esse compromisso com os nossos idosos. É por isso que nosso mandato, ele tem essa atuação firme. Mas é bonito esse gesto de amor, mas a gente tem que conciliar as coisas. É possível que o poder público tenha essas casas do idoso, que a gente chama de casa-dia, para que a gente deixe o idoso lá, mas também garanta o direito dos filhos poder trabalhar, ter uma vida também autônoma. Tá certo. Vereador Luiz Flávio, o nosso tempo aí passou, né? Mas já. Pois não, Ana. Já tem conosco já o Pedro, né? O Pedro já está conosco na ponta da linha. Obrigado, viu, vereador, pela sua participação. Muito bom dia. E rendeu hoje o assunto sobre a questão do transporte. Tinha outros assuntos aí, mas foi importante, até porque esse projeto deve entrar em discussão na próxima
próxima sessão de Câmara, então, tem aí o lado do prefeito que explicou e o lado do vereador também que tem um posicionamento. Obrigado, muito bom dia, hein? Obrigado, eu agradeço a todos. Donizete, só fazer um convite aqui, né? Chegou o plano de carreira dos professores lá na Câmara Municipal e nós vamos fazer uma audiência pública para discutir esse plano de carreira junto com os professores. Na terça-feira nós temos uma reunião com a comissão dos professores para que possamos votar um plano de carreira que ajude a melhorar a condição do professor e isso, obviamente, reflete diretamente na qualidade da educação. Muito obrigado aos ouvintes, Donizete. Eu quero aqui já pedir uma nova volta, porque eu tinha aqui uma pauta extensa para a gente conversar, né? E a gente acabou não entrando nesses assuntos. Aí o senhor traz o cafezinho na próxima, tá bom? Pode deixar. Tá bom. E a Solange aqui que está me acompanhando traz o bolo. Um abraço a todos. Traz o bolo de fubá pra gente aqui, tá bom? 8h55. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. É o Pedro Lovisotto que está conosco. Bom dia, Pedro. Bom dia, Doni, bom dia, Ana, e bom dia aos nossos radiovintes e internautas. Já tem Jornal Expressão nas paróquias. A primeira edição de 2020 será entregue nas missas deste final de semana. O destaque da edição 408 do nosso Expressão é a atividade missionária que os jovens de 4 paróquias da Diocese fizeram durante as férias no sul de Minas. A cidade de Delfim Moreira recebeu 41 jovens do grupo de animação missionária, UGAN, das paróquias Coração de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, do Alto de Santana, São Francisco de Assis, de Jacareí e Nossa Senhora do Patrocínio, de Igaratá. Na palavra do pastor, nosso bispo diocesano explica sobre o Domingo da Palavra de Deus, que celebramos pela primeira vez na igreja no mundo todo no último final de semana de janeiro. Dom César comenta que iniciamos mais uma vez o ano pela graça de Deus e iluminados pela Santa Palavra de Deus. Nessa edição de fevereiro do Jornal Expressão, a página especial da Rádio Mensagem traz a reportagem sobre o padre Rodolfo Muniz Leal, mais conhecido como Padre Reizinho, que de forma muito descontraída e animada apresenta todas as manhãs o Reizinho sertanejo aí na mensagem. Sabe por que ele carrega esse apelido há anos? Confere lá. E um perfil sobre os seminaristas que serão ordenados diáconos transitórios no final do mês também está na primeira edição do JE. Eduardo e Ricardo deixaram uma mensagem especial aos leitores do Expressão. E em entrevista exclusiva para o nosso jornal, o coordenador nacional das novas comunidades, comissão ligada ao Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica e fundador da Comunidade Sagrada Família de São Paulo, Ítalo Terra, falou sobre a missão da família no mundo atual e o trabalho evangelizador das novas comunidades. Muitas notícias boas nesse início de ano, artigos para reflexão e programação para lá de especial para os próximos meses que você encontra no nosso Jornal Expressão. Então, lembre-se de pegar o seu exemplar após a missa deste final de semana na sua paróquia. Excelente final de semana a todos os amigos da mensagem, queridos radiovintes e internautas. Fiquem sempre ligadinhos na nossa mensagem. Da redação do Departamento Diocesano de Comunicação para o Jornal da Mensagem, Pedro Lovisotto. Grande abraço, Pedro Lovisotto, pela sua participação, hein? Vamos ao intervalo, a gente volta já já com o Bosco trazendo destaques do esporte. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h59. Esporte. Alô, Bosco, chega mais. Olá, dona Ana. Voltamos com algumas notícias do esporte para o Jornal da Mensagem. Em mais uma péssima atuação, a seleção sub-20 do Brasil empatou em 1-1 contra os uruguaios. Isso porque o goleiro deles fez um gol contra. Para ir a Tóquio, o time do Brasil terá de vencer a Argentina domingo. Tá difícil. Jardine acha que dá. Pelo Campeonato Paulista, teremos hoje 2 jogos. Às 19h15 na Arena Barueri, o Oeste vai enfrentar o Guarani. E o Mirassol, que vem surpreendendo, às 21h30, joga contra o Red Bull Bragantino. Mais um bom teste para Luxemburgo é sábado, quando o Palmeiras, às 19h30, vai enfrentar no Moisés Lucarelli a Ponte Preta. A Ponte vem de uma derrota de 3-2 para o Santo André. E o Palmeiras de uma vitória de 4-0 frente ao Ituano.
Essas são as notícias de esporte para o Jornal da Mensagem. Voltaremos na programação normal da emissora. Valeu, Bosco, um abraço para você. Vamos às últimas informações desta sexta-feira aqui do nosso Jornal da Mensagem. Então, para destacar hoje, que tem hoje o Grito de Carnaval, hoje em Jacareí, né? Tem o Festival de Marchinhas que começa hoje no Pátio dos Trilhos. Para quem passa no centro da cidade, já viu a montagem de um palco ali no centro também. E também destacando que amanhã tem o Panorama Esportivo com toda a equipe reunida. Vai falar sobre seleção brasileira, falar sobre o Jacareí Atlético Clube, que o Jaque que não tem futebol nesse ano, futebol profissional. A falar do basquete do São José, que conseguiu a primeira vitória também na sequência do Novo Basquete Brasil, e você sempre atento com a nossa programação. Nós voltaremos daqui a pouco às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus, tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.